que Jesus curou, porque é isso que Jesus faz. Ele nos chamou e nos deu o nome dele para nós profetizarmos a cura. E é por isso que eu vim com uma palavra revelada da parte do Senhor. E aí dava 6 horas, dava 6h30, 7 horas, eu falei para minha nora, a diaconisa Raíssa, eu disse: meu Deus do céu, Jesus até agora não revelou nenhum mistério para mim, não desce nada, nem o Salmo 23, nem o 91, nada. Ela disse: eita, então é hoje. Aleluia. Eu disse: mas Jesus, como é que eu vou levar a tua palavra, Senhor? Louvado seja o nome do Senhor. Abra em Daniel capítulo 6. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Deus. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Deixa eu só me achar aqui, tá? Só abre aí no capítulo 6. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia, Deus. Versículo Aleluia, Deus. versículo 27. Amém. Glória a Jesus. Santo é o nome do Senhor. Vamos lá, todo mundo junto. Quem já achou, diga amém. Amém. Somente esse versículo, tá? Diz assim, todo mundo junto: Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Amém? Pode se assentar, glorificando, bendizendo e exaltando o nome do Senhor. Glória a Jesus, querido santo. Amém? Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Diga amém. Tá? Já deram lugar. Já foi bastante corinho. Glória a Deus, já teve testemunho. Agora é a maior revelação para mim e para a tua vida. Amém, amada igreja? Aqui é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando vocês estão me ouvindo, diga amém. Amém. Gostei daquele negócio lá dos Gedeões. Eu me senti lá. Me senti dentro dos Gedeões. Mas pode botar um fundo aí, mas bota um pouco baixo, para eles entenderem o que Deus quer falar conosco. Costumo dizer aleluia do jeito que eu ministro aqui, eu ministro fora. Costumo dizer aleluia que lá no céu não vai ter aleluia abelha. Abelha gosta de mel. Aqui nós vamos para dar a palavra aleluia liberta, transforma, cura e salva. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando o Senhor me chamou lá no lamaçal do pecado, aleluia, ninguém veio me dando melzinho não. Já foram me dando aleluia feijão coalhado farpado. É por isso que eu estou aqui firme na presença do Senhor, glorificando e exaltando o nome dele. Porque se tivesse alguém para passar a mão na minha cabeça, no meu pecado, hoje eu não estaria aqui. Sabe lá onde eu não estaria? Aleluia. Então aleluia, a palavra do Senhor confronta o nosso pecado. E aquele que quer morar no céu, aleluia, sabe que Jesus nos ama. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor ama todo o pecador. Ele ama a prostituta, ele ama a lésbica, ele ama o homossexual, o assassino. Ele ama, ele só não ama o pecado. Aleluia. Por isso que aquele que, aleluia, pega essa palavra e guarda no coração e faz como Davi, não pecar contra Deus, aleluia, vai se examinar, vai se converter e vai querer ser morador no céu. Porque lá no céu já diz, lá no céu vai ter os santos. Quem for santo, santifique-se mais. Mas quem for sujo, fique neste mundo e suje-se mais para ir para o quinto dos infernos. Só quem quer ser morador do céu, diga amém. Amém. Eita Deus, eu creio que é desse jeito, aleluia, que nós vamos morar lá no céu. Quando já ouviram falar no profeta messiânico chamado Isaías? A Bíblia diz aí, aleluia, que após uma perda de um parente dele, e o Senhor, quando o encontrou, e ali depois o Senhor mesmo fez uma pergunta, aleluia, a quem o Senhor enviaria? E ele mesmo,
depois que ele se converteu da língua dele, que ele disse que o pecado estava na língua dele, ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Então o Senhor foi adornando, foi capacitando, então, aproximadamente uns 700 anos antes da vinda de Jesus, do Messias, o Todo-Poderoso. Ele aqui, aleluia, contou através de uma revelação, uma profecia, no livro de Isaías, capítulo 45, que diz assim, presta atenção: assim diz o Senhor a seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela tua mão direita, para bater as nações diante da sua face. Eu soltarei, aleluia, os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferros de ferro, e te darei os tesouros das escuridades, e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. A Bíblia vai dizer, amada igreja, que esse rei aqui, louvado seja o nome do Senhor, já era uma profecia, aleluia. Por quê? Porque o Senhor usava os seus profetas para testificar, aleluia, que era para aquele povo se arrepender e se converter. E olha aqui, Ciro, aleluia, foi ali, aleluia, dos medos e dos persas. Aleluia, ele não era um irmão servo convertido, mas tinha uma promessa na vida de Ciro. Deus começou a usar Jeremias, começou a usar Ezequiel, que ele iria sitiar, que ele iria ali, aleluia, entregar aquele povo que não se arrependia na mão de um rei chamado Nabucodonosor. A Bíblia diz, aleluia, que se cumpriu. Que foi que aconteceu? Ali foi sitiado, invadiram, queimaram os muros. Louvado seja o nome do Senhor. E eles levaram, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus querido. Os filhos, os príncipes, para estudar as leis lá de Babilônia, que hoje representa o mundo. A Bíblia diz que o Senhor permitiu. E quando chegou lá, aqui em Daniel 1 vai dizer que eles não queriam se contaminar com os manjares do rei. Por quê? Pergunta, por quê, apóstolo? Porque eles já tinham a palavra dentro deles. Eles não estavam ali, aleluia, murmurando, blasfemando, se levantando, aleluia, pelo que tinha acontecido, porque Deus, aleluia, tinha mandado avisar seus pais. Muitas das vezes, Senhor, avisa, aleluia, mas a gente não quer dar crédito à palavra, não quer dar crédito, aleluia, quando o Senhor usa seus profetas nesta terra. Aleluia. E eles ali, aleluia, colocaram o propósito nos seus corações. A gente está na Babilônia que nem eu e você, a gente está no mundo, mas a gente não é do mundo, a gente é morador do céu. Então a Bíblia vai dizer, amada igreja, que ali eles colocaram o propósito, aleluia, no coração deles. Mas só que era um propósito, aleluia, para glorificar, exaltar o nome do Senhor. O Senhor sonda, esquadrinha nossos corações. E ali o propósito era que ele não viesse, aleluia, usufruir dos manjares, aleluia, que o rei Nabucodonosor estava proporcionando. Era tudo do bom e do melhor, o melhor vinho, aleluia, era a melhor carne, a melhor fruta, a melhor de tudo, mas porém era consagrado pelos ídolos. E aquele que serve a Deus, ele não senta, aleluia, para compartilhar, aleluia, de manjares do diabo. Servo de Deus, ainda que esteja morando no mundo, não frequenta, aleluia, casa de umbanda, de quimbanda, de candomblé. Servo de Deus frequenta a casa de Deus. Glória a Deus. Aleluia, quando a gente é cego,
qualquer morador que está no mundo. O Senhor diz, aleluia, em Atos 17, versículo 30, que Ele não vai dar, aleluia, o nosso tempo de ignorância quando a gente vem para a igreja. Não sabe cantar, não sabe louvar, não sabe nada, está aprendendo, tá, aleluia, recém na igreja, novo convertido. Aí o Senhor vai falar como falou Paulo nas suas cartas. Quando ele era menino, eu não posso te dar uma comida, aleluia, que um adulto, aleluia, come. Eu vou te dar leitinho. Ô, minha filha, não é assim. Jesus te ama. Ele vai te ensinar ali como é que você vai jejuar, como é que você vai dizimar, como é que você vai congregar. Você vai passo a passo. Você vai ali colocando, aleluia, a tua fé em ação. Mas aqui a Bíblia vai dizer que Daniel, aleluia, Ananias, Misael e Azarias, eles já tinham a palavra, já eram conhecedores da palavra. E aí quando eles colocaram o propósito, o Senhor já foi lá no eunuco trabalhar no coração dele. Porque não tem coração endurecido. Quando a gente se coloca para fazer a vontade do Senhor, o Senhor pega o coração, aleluia, de pedra e transforma em coração de adorador. Não tem aquelas pessoas que dizem assim: eu nasci católico, cresci católico, eu vou morrer católico. Quando vem, está adorando o Senhor lá na Assembleia de Deus. Não tem? É para te saber que não tem coração endurecido. Quando Jesus quer pegar, ele pega, ele sabe pegar. Pergunta: por que, apóstola? Porque antes que houvesse dia, o Senhor já é. E não há quem possa fazer escapar da mão dele. Operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o querer de Deus. Aí o eunuco chegou assim, quando Daniel falou: tem como você nos deixar comendo frutas, legumes e água durante 10 dias? Aí o eunuco disse: mas se eu fizer isso, vocês podem enfraquecer, adoecer e morrer. E aí o rei vai pedir a minha cabeça, em vez da sua, vai ser a minha. Ele foi esperto. E ele falou assim: nos dá somente 10 dias. Aí você vai fazer a diferença, aleluia, desses outros que comem da mesa do rei, as iguarias oferecidas pelos ídolos, e a nós que pedimos somente 10 dias. Que é isso, apóstolo? É a diferença quem serve e quem não serve, quem é, quem não é, quem faz, quem não faz. Que todo aquele que serve é diferente. Como? Ele se desvia da aparência do mal. Ele não senta na roda dos escarnecedores. Ele crê, aleluia, na palavra de Deus. Ele pratica e faz a vontade do Senhor. Aleluia. A Bíblia diz que depois de 10 dias, ele olhava para aqueles que comiam os manjares, estavam doentes, trazendo para o dia de hoje, estavam amarelados. Sabe aquelas pessoas que comem mas parece estar doente? E olhava para ele, eles estavam mais formosos, mais bonitos, mais inteligentes, mais sábios. Dá glória a Deus aí para Jesus. Aí o Senhor começou a usar os seus pequenos. Para uns, aleluia, ele deu o dom de intercessão. A Bíblia diz que Nabucodonosor, quando ele teve um sonho, ali, aleluia, ninguém conseguia interpretar, a Deus capacitando, aleluia, Daniel no dom, aleluia, para interpretar sonhos, assim como foi o dom dado a José. Quem lembra de José? Eu não sei qual é o dom que Deus confiou, entregou nas tuas mãos. Então o Senhor está te dizendo: desperta o dom que há em ti, para que o Senhor possa te usar daquilo que Ele confiou, entregou nas tuas mãos. Aleluia. E os seus amigos foram interceder, porque a ordem do rei era para matar todos, porque ele estava tentando adivinhar. E aí
todos. Aí, aleluia, o Senhor revelou para Daniel. Por quê? Porque os amigos dele não foram lá com inveja. Aleluia. Os amigos dele não foram lá, aleluia. Porque quem está no barco, ele tem que ter a mesma visão do crescimento. Ele não tem que ter a visão, aleluia, 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 daquele, aleluia, eu não vou ajudar. Aleluia. Aleluia, eu não vou ter a visão daquele, ele que cai, ele que se lasca. Não, quem está no barco tem que ter a mesma visão, aleluia, do céu. O céu é para todos, amada igreja, mas nem todos querem ir para lá. Então o Senhor nos escolheu, deu ferramentas para nós trabalhar, pregar o Evangelho, anunciar salvação e dizer, aleluia, converta-te. Converta-te porque ainda dá tempo, Jesus está voltando. Ainda dá tempo, só estão os sinais das primeiras dores. Terremoto, maremoto, filho contra pai, pai contra filho. Ei, o amor de muitos se esfriaria. Está só começando. Tu liga a televisão, tu já geme, já chora com tanto sangue. Imagina quando começar a apertar mais um pouquinho, que vem guerra. Por enquanto ainda está só os rumores. É Deus dando tempo, é Deus dizendo, ei, te converte. Eu te chamei pelo teu nome. Eu te escolhi, não foi agora. Eu te escolhi faz tempo. Eu te dou uma oportunidade. Faz como meu servo na Babilônia. Te levanta, faz a diferença onde eu te coloquei. Tem pessoas que o Senhor dá, mas se não fizer, ele não faz. Aleluia. Aleluia. Ah, a pessoa não fez, eu não vou fazer. Ah, se a pessoa não for, eu não vou. Ah, isso não é pra mim não. O que é pra ti então? Aleluia. Porque a minha Bíblia diz que se tu servir um copo com água para um profeta, tu recebe galardão de profeta. Onde é que está na Bíblia que a desonra tu serviu uma água? A Bíblia diz, amada igreja, que Daniel foi crescendo na Babilônia. E como nós vimos lá atrás, Isaías, aconteceu. Depois da imagem que Nabucodonosor criou, que ele queria ser adorado. Não adianta nós adorarmos dois. O único que tem que ser adorado é Jesus. Ou tu adora o mundo, adora Jesus. Ou tu adora Jesus, ou tu adora o demônio. Ou tu adora Jesus, ou tu adora o diabo. É forte que até apaga a luz, mas quem não gosta não. Lá vai, decanto, ore, meneca, lá, machai. O Senhor já mandou para cá de peleja de batalha. É. A nossa luta, minha filha, é espiritual. É, então fique na intercessão do Salmo 91 que o negócio é forte. Mas eles vêm por um caminho por sete, eles batem em retirada. Porque no nome de Jesus há poder. Gostou comigo aí? Diga amém. Amém. Aleluia. Aí falaram assim, por quê? Porque 3 jovens não se curvaram à imagem, não quiseram adorar a imagem, aleluia. Porque, aleluia, que quando nós conhecemos a Jesus, nós sabemos que Ele cura, que Ele liberta, que Ele transforma e que Ele salva. Ele não precisa de nenhum, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, mediador entre Deus, somente Jesus. Não precisamos de ídolos, precisamos criar vergonha e adorar o Rei dos Reis. Glória a Deus. Arabai, calabaçori, andaraba, calabai. Somente Ele. Toda adoração, aí aquele jovem não se curvaram. Aí o rei disse assim: aquece 7 vezes mais, porque assim que o adversário faz. O adversário, aleluia, quando ele dá uma ordem para
lá para te separar da mulher. Aí coloca enfermidade. Aleluia, e fecha a porta, porque o diabo tem poder. Aí quando ele chega perto do que é escolhido, que ora, que jejua, que é fiel no pouco, que congrega, que é fiel aonde Deus coloca, ele diz assim: olha, não está dando não. Quanto mais a gente trama, mais ele fica forte, mais ela fica forte. Aí ele vai pedir ajuda, porque ele não é besta. O diabo não é besta. Muitas das vezes quem se torna besta são os próprios filhos da luz, que desde pedir ajuda e oração, quer fazer a obra só. Oh, glória! Só quem está entendendo, quem está comigo aí. A Bíblia diz por ele não ter se curvado, não ter adorado. E quando o rei diz assim: aquece 7 vezes mais. Aqueles que foram levar aquele jovem para cair na fornalha, eles morreram antes de lançá-los. Mas tem um porém. Os 3 jovens estavam amarrados, os pés, as mãos. Eles estavam o quê? Sobre a sua cabeça. Glória a Deus. O que é que eles tinham na cabeça? Eu vou falar chapéu, mas não é chapéu não, é o quê? É? Uma túnica, uma capa. É? Cadê aí os universitários? O meu pastor faltou hoje. Amém, amada igreja? Aí o rei, porque Deus ele faz o impossível se tornar possível para quem crê. Aqueles jovens, aleluia, eles estavam com convicção que se eles morressem ali, para eles era lucro. Quem serve a Deus com sinceridade não tem medo da morte, porque sabe para onde vai. A Bíblia diz, amada igreja, que o rei se levantou e olhou e disse assim: mas nós não lançamos 3 homens lá na fornalha? E eu estou vendo eles rodearem lá, e tem 4 homens, e um tem a semelhança de um Deus. O 4º homem estava dentro da fornalha, porque a palavra do Senhor tem que se cumprir. Se passares pelo fogo, a chama não quica. Glória a Deus. Aleluia. Se nós formos firmes com Jesus, amada igreja, nenhuma chama, nenhuma água vai submergir, vai nos afogar, vai nos separar do Senhor, porque Ele não permite tocar no fio do nosso cabelo. A Bíblia diz, amada igreja, que o 4º homem que estava ali não deixou tocar no fio, nenhuma chama queimou, nem o fedor, quando tiraram eles dentro da fornalha, não estava sobre a veste deles. Será que esse nosso Jesus era só hoje? A nossa Bíblia não pode se contradizer, porque Jesus diz que Ele era ontem, hoje e será eternamente. Sabe o que é a diferença dos tempos passados para hoje? É porque a incredulidade está operando no meio da sua igreja. Quantas vezes o Senhor diz: ei, tu está curada, ei, aleluia, eu sou contigo, ei, não temas. Aí bota o será, e Deus não trabalha com o será. Não. Nunca Jesus trabalhou com o será. Tem nada, Ele é Deus de já. Basta uma palavra dele: ser curado, ser liberto, ser transformado, ser salvo. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aí aconteceu, né? Tudo que foi revelado pelos seus profetas no passado se cumpriu. Os medos e os pés, aleluia, Ciro, aleluia, que se transformou em Dá. E ali, aleluia, a Bíblia vai dizer que se Tiago acabou o reinado, aleluia, de Nabucodonosor, porque o Senhor diz, aleluia, que ai, que venha o escândalo. Ai por quem vem, né? É mista que vem o escândalo, mas ai por quem vem. Você que tem o costume de escandalizar a obra de Deus, se levanta, fala mal, tenta denegrir, o Senhor permite, mas Ele diz, ai,
por onde vem. Esse ai dói muito. Meu Deus. Esse ai dói demais. Aleluia. Pergunta por quê, apóstolo? Por que, apóstolo? Porque quem sitiou lá os muros de Jerusalém foi Nabucodonosor. Permissão de Deus. Mas você sabe o que é que ele foi acontecer com ele? Ele foi comer capim que nem um bicho durante 7 anos. Entendeu não? Deus permite, é misto que aconteça o escândalo. Mas ai daquele que pratica o escândalo. Se Deus te amar tanto, Ele permite comer só capim. Mas Nabucodonosor, ele comeu o capim, mas ele foi salvo. Bate palma e glorifique e exalta o nome do Senhor. Glória a Deus. Ele foi salvo. Eu não vou nem entrar no sobrinho dele, tá? Sobrinho, neto, né? Era o filho do filho dele. Isso. Não vou nem entrar nessa área aí. Oh, nossa bicha. Aí, quem lembra aí que nós deixamos ele encostado assim, o Daniel? Quem lembra dele? O Daniel não estava na fornalha. Ele estava fazendo outros afazeres. Ele não era desocupado. Aleluia. Ele estava praticando ali, aleluia, os seus afazeres. Ele estava ali, orando, meditando, buscando aquilo que o Senhor queria falar, aleluia, através dele. O que me chama a atenção, que homem e mulher de Deus, ele não perde tempo. Eles oram, eles jejuam, eles praticam a justiça. A Bíblia diz, aleluia, que foram separados 120 presidentes. Presta atenção. Quantos presidentes? E ali eram 3 governadores. Eles ficariam acima dos presidentes lá. 3 governadores para ali, aleluia, cuidar de todos os príncipes, de todos os presidentes, aleluia, que ficariam na frente, aleluia, de um reino. E um desses 3 estava Daniel. Daniel, ele teria que mandar nos 120 presidentes escolhidos para ficar cuidando de cada um reino. Quem está entendendo? Glória a Deus. Então mesmo Daniel distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Ele ia mandar e desmandar em tudo. Tu pensa que Deus vai te entregar algo e o diabo vai fazer assim para ti, ó? Tirou da minha mão, vamos largar de mão. Não. O diabo, ele é astuto. Ele pede reforço. A única coisa que está lá em cima, que é maior dele, está sentado no trono, que basta uma palavra. Vai lá, Miguel, passa a espada no diabo. Por isso que quem tem Jesus, ele sabe quem está conosco é maior. Quem tem Jesus aí? Tu está muito fraco para quem tem Jesus. Jesus te dá poder, autoridade, unção. Quem tem Jesus aí? Glória a Deus. Oh, glória. Aí presta atenção. Aleluia. Foi dado ali os 3 governadores. Só que Daniel teria que ficar acima de todos, inclusive dos outros 2. 127 mais os 2 que estavam, Aí olha, maquinando mal. Eles não ficaram satisfeitos com o que o Senhor ali, aleluia, seu rei tinha proporcionado para cada um deles. Era só eles cuidarem do que tinha dado para eles, mas não. Esse é o demônio da inveja. Esse é o pior demônio que está da inveja e da ingratidão nos últimos tempos nas igrejas. Não poderia, não estava ali no mesmo patamar
O que aconteceu? Eles inventaram ali. O rei Dário! O rei vive para sempre. Começaram ali, né? A puxação. O rei! Faça um decreto, rei, de um mês. Porque eles sabiam que o decreto de um rei não poderia ser, na lei dos medos e dos persas, ser revogado. Eles armaram, articularam, eles planejaram, eles foram ali. Se não fosse o Senhor da última palavra, coitado de Daniel. Quem tem caráter de Cristo não se vende, não se corrompe, não se dobra. Durante um mês, coloca aí a blindagem do seu anel, para que ninguém venha adorar outro Deus que não for somente ao rei Dário. Isso é gente que trabalha com maçom, gente que trabalha em lugares públicos que não, muitas das vezes são oferecidos. Gente ali que Deus permite que é para você ser de testemunho. Aleluia. Olha, fiz de tudo aí, até ameacei que ia tirar se não fosse do meu jeito, mas gostei de ver. Esse daí, esse é o santo homem de Deus, mulher de Deus. Não se dobrou, não quis aceitar o que eu coloquei, trazendo por dia de hoje. A Bíblia diz, amada igreja, que ele calabas, que aquele que articulou, planejou, arquitetou, que forjou, chegou e foi lá verificar na vida de Daniel o que ele estava fazendo. É assim que o fofoqueiro vai fazer. Ele não acha, porque o diabo não quer porta, ele quer só uma brecha para ele entrar. Aí quando não acham nada para te acusar, vão lá na lei do teu Deus. Qual é a única maneira de fazer tu cair? Foram lá desbilhotar a vida de Daniel. E Daniel estava lá orando lá, com a janela aberta, descancarado, que ele não estava se escondendo. Ele deixou bem claro que ele não se, aleluia, não se entregava, aleluia, ao desejo do rei para adorar outro Deus, não. Ele adorava somente o Deus dele. Ele estava orando. Estava o quê? Estava o quê? Orando. Tu tem orado? Ou tu tem dormido? Ah, porque se tu ora, tu não tem tempo de fazer, praticar coisas que não é para te fazer. Porque a oração é conversar com o Senhor, a gente tem intimidade. A Bíblia diz, amada igreja, que ali foram chegar lá com o rei e falaram: ó rei, nem te conto uma. Que foi? Aquele que tu mais ama, querendo dizer, aquele que tu puxa saco. Ele não ouviu ali o decreto que o rei, ele fez pouco caso de ti. Pois nós estamos seguindo ele dobra o joelho 3 vezes, 3 vezes. Sabe quantas vezes o homem de Deus estava orando? Ele estava orando 3 vezes lá por Jerusalém. Eita, Jesus é forte. Dá uma glória a Deus bem bonita aí para Jesus. Glória a Deus. Era para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. Ele estava orando 3 vezes. Ele estava se enchendo. Ele estava se renovando. Ele estava ali, aleluia, buscando a face do Senhor. Ele estava crendo, aleluia, que o propósito de Deus para ele estar naquele lugar não era em vão. Ele estava ali, aleluia, na obediência, no temor, na reverência ao Senhor. E ele nem estava querendo a grandeza. Onde colocasse ele para ele, quando tu fez, quando tu faz. Ele queria saber de adorar o Senhor. Tem gente que se não tiver com título não faz nada, só faz se estiver na frente de alguma coisa.
Desse jeito. Aleluia. Tem gente, aleluia, que faz, aleluia. E tem gente que não faz, minha gente. Aleluia. E quando aquele quer fazer, os que não fazem se levantam, que nem essas traí, que aleluia, que queriam acusar Verdade. Daniel. Eu vou dar um exemplo daqui, não vou longe não. Acho que desde dezembro eu mandei tirar esses nomes aqui para colocar em dias aniversariantes. Nem tiraram, nem colocaram. Mas vai alguém tirar e colocar para ver se não vão contender. Ah, já está se aparecendo. Já quer puxar saco da posta. Já está querendo honra. Quanto tempo está esse relógio parado? Vai alguém comprar um novo para ver se não vão falar. Assim eram os amigos ali, aleluia. Aqueles que eles queriam ver o contra daquele, ver o crescimento do reino, não. Eram os contra. Aleluia. Não deixa acabar o glória a Deus aí. Aleluia. Ainda estou na metade ainda. Quem vem comigo? Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Tanta coisa na obra de Deus para fazer, para você, aleluia, parar de perder tempo, aleluia, com picuinha, com coisas que não, aleluia, engrandece o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu disse, eu não vou dar papinha para vocês, eu não vou estar fazendo convite todo o tempo. Vocês sabem que é bênção da Leão para vocês estarem 3 horas aqui para ir lá para a rádio com a gente, aleluia, mas vocês querem, que esteja bajulando, vai para a senhora em caminho, vai para a senhora aí, ah, me dê licença, me poupe. Se é bênção da Leão, chega cedo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando é que tu vai crescer? Quando é que tu vai querer parar de sair da papa? Só leitinho agora, só pro Samuel, Benjamin, meu lindo. Ô glória. Deixa eu voltar para a mensagem. Aí, amada igreja, tá vendo aí, ó rei? Fez pouco causa de ti, olha. Tá aí orando 3 vezes. Aleluia. Aí mandaram chamar e disse, olha, tu não pode revogar, porque tu sabe que é a lei dos medos e dos persas, tu é rei. E agora, o que é que tu vai fazer aí com esse Daniel? Mandaram chamar Daniel. Daniel venceu comigo de medo, porque quem não deve, não teme. Porque Deus, Ele não vai, aleluia, justificar o que é ímpio, o que é errado, o que é mentira, o que é engano. Ele vai justificar aquele, aleluia, que está com a vida no altar, que obedece e faz a vontade do Senhor. Quem tem boca fala o que quer, meu filho. Agora o problema é provar. Oh, aleluia. Por isso que eu digo, quem tem boca, faz. Na hora que as minhas costas estão assim. Aí Jesus vem. Aí eu fico, obrigado, Jesus. Tudo é firme, tudo em cima. Aleluia. Por quê? A gente tem que ter a convicção que a nossa luta não é terrena. Se a nossa luta for terrena, eu vou pular no pescoço da irmã, vou estrangular ela, vou entrar na carne. Só que a minha carne, ela não tem que estar fortalecida. O que tem que estar fortalecido é o meu espírito. Porque se meu espírito está em comunhão com aquele, ei, baixa uma palavra e acabou tudo. Bate palma para Jesus. Vamos lá, cara. Vai começar na parte do Só quem gosta da palavra que confronta, só quem gosta, dá uma glória a Deus para Jesus. Aí, amada igreja, chegaram lá com o rei. Tá aí, ó rei. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Espaço de 30 dias veio uma petição qualquer. Aleluia. Pois agora, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada. E conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Não podia. Ali só era uma intervenção do céu. Não tem coisas que não é para a terra, não é para ninguém, que só é a pessoa e Deus. Tem situações
situações que é tipo assim, você vai para o hospital, o Senhor deixa o homem da terra para a medicina, deixa ou não deixa, deixa. Mas tem situações que não vai resolver não. Tem situação que só é tu e Deus. Aleluia. Foi assim com Daniel. Ninguém poderia intervir. Aí o que aconteceu? Louvado seja o nome do Senhor. Então aqueles homens foram juntos, chamaram Daniel orando. Acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito, pela qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões. Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste antes. 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvido então o rei o negócio, ficou muito penalizado e a favor de Daniel. Propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei. Ele não queria saber não, ele queria saber de lascar Daniel e matar ele. Não tem pessoas assim? Eu ministrei lá no pastor Damião e eu disse, tinha pessoas que queriam me ver no boteco, queriam me ver lá na lama, mas ter o prazer, servo de Deus. Olha, bem que eu avisei que não era tudo aquilo, mas eu não tive essa oportunidade, não vou ter, porque quem está comigo é maior. E muitos deles que desejaram minha queda já caíram. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus que conhece o coração da gente. Oh glória! Aleluia! Então ordenou o rei que trouxesse a Daniel e lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum. Ei, o rei não era crente. Aleluia. Ele foi jejuar de noite pelo Daniel, pelo seu amigo. Quem é amigo de Jesus não maquina maldade por seu irmão, não quer ver a queda do seu irmão, não quer ver o seu irmão fora da presença de Deus. Quem é amigo de Jesus, aleluia, ainda em secreto ora para Deus abençoar e levantar e renovar. Aleluia. Quem é amigo de Jesus, aleluia. Aquele homem não era crente. Que me chama a atenção que ele foi jejuar, o poder da oração e do jejum. Se vocês sabiam que os demônios jejuam? Demônios jejuam para destruir lá a família, a saúde. E nós crentes, Aleluia. é por isso que a Bíblia diz que feiticeiro não vai para o céu. Então está pensando que aquele que faz macumba, não. É aquele que ora ao contrário, a filha do irmão. Que pega um caderno do círculo de oração e leva para o terreiro, achando que vai fazer alguma coisa, vai fazer cosquinha. Agora vai fazer para ti. Não faz nada para quem tem a vida no altar, não faz. Porque tem um Deus zeloso que cuida. Aqui é a prova. Aleluia. Não, presta atenção que é melhor. Aleluia. Pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. Estava jejuando e foi de manhã cedo. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. Ele não era crente, ele imaginava que ele tinha sido devorado. Mas como ele convivia com Daniel, ele via Daniel falando, né, das maravilhas que o Senhor operava. Então ele tinha aquela sincera: olha, Daniel, esse teu Deus aí pode te livrar. Então ele já estava quase ali se convertendo. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, falando ao rei.
Disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo. Olha o respeito. Quem tem amor a Jesus, ele respeita o seu próximo. Aleluia. A quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-se dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus, bate no peito e diz: o meu Deus, o meu Deus, enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Só para quem crê, toma posse dessa palavra na tua vida. Glória a Deus. Estão falando mal de ti? Não te preocupa não, que Deus vai fechar a boca desse leão. Estão te maldizendo? Não te preocupa, que Deus vai fechar a boca dos leões. Só te reveste das armaduras, faça que nem Daniel, vai orar e jejuar. Vai matar a tua carne. Vamos lá, entendeu? Eu falei que estava só na metade. Estou lendo para você ver que está dentro da palavra. O seu anjo fechou a boca dos leões para que não fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, também contra ti, ó rei. Não teve cometido delito algum. Não pecou contra Deus nem contra seu rei. Ele não estava na rebeldia, na desobediência, porque ele estava adorando o Senhor ali.